porque o mundo também não ajuda, né? O cenário está muito ruim globalmente, sobretudo a demanda externa. Então, eu acho que é isso, quer dizer, acho que o Brasil não tem nenhum problema que mereça ser classificado como insolúvel. A agenda é clara, todo mundo sabe qual é a agenda do Brasil. A agenda do Brasil é uma agenda de eficiência, da produtividade. A inclusão social tem que continuar. Obviamente, a inclusão social marginal é decrescente. Vamos botar no mercado de consumo mais 70 milhões de pessoas nos próximos 10 anos. Os 70 milhões foi um salto. Adorei, acho que espetacular a radicalidade que nós tivemos nos últimos anos de inclusão social. Foi muito bom, muito bom. Só que a gente tem que pensar que daqui para frente muda a qualidade da nossa dinâmica econômica. Então, vamos lá, só para se encerrar, eu diria, nós colocamos, 60 milhões de pessoas no mercado de consumo, vamos colocar mais 10. Nós criamos 90 milhões de contas bancárias nos últimos 13 anos, nos próximos 10 anos vamos colocar quantas? Mais umas 10? Então, a bancarização marginal também é decrescente, a inclusão social é decrescente. Quer dizer, não é que a inclusão social o ritmo vai ser outro, né? E agora, colocamos 95% das crianças na escola. Maravilha! Agora o debate é a qualidade da educação, não é mais quantidade. Nós estamos migrando da quantidade para a qualidade. O Brasil do futuro é um país que tem que pensar mais na qualidade. Qualidade, entenda-se, eficiência, qualidade, isso é produtividade. Na última linha lá no bottom line é produtividade. Né? Duplicamos o número de carros em circulação em 10 anos no Brasil, de 23 para 47 milhões de carros em circulação, nas mesmas estradas, nas mesmas ruas. Agora o debate é qualidade da mobilidade urbana. Né? Eu acho que são debates de qualidade. Acho que esse é o tema que a gente tem que pensar daqui para frente, essa questão da qualidade, e não tanto de quantidade. Houve grandes avanços no Brasil, mas o desafio nosso é esse, da eficiência, da qualidade e da produtividade, e ir atrás dos benchmarks, dos padrões, da história de sucesso no mundo maduro, e continuar consolidando a nossa democracia com muita inclusão social. Acho que a gente ainda tem um tempinho. Eu ia sugerir, na verdade, a gente fazer uma rodada de perguntas e já emendar as conclusões finais. Então, a gente não pergunta. Boa tarde, meu nome é Edson, aluno de Economia. E como vocês não são confirmados, eu gostaria de fazer algumas conclusões e ver se eu estou muito errado, um pouco certo. Primeiro, sobre a taxa de inflação, o senhor estava sobre isso, que o Brasil teve na década de 80, você teve uma inflação muito alta e por isso... E por isso tem-se um medo no Brasil sobre a taxa de inflação ela subir e tal, e tem essa meta de 4,5%. Eu fiz essa pergunta com um professor uma vez, não sei se ele entendeu, ele respondeu que eu sou muito novo. Eu queria saber se essa taxa de 4,5% não é, digamos assim, como que eu posso falar, é muito pretensiosa para o Brasil. O Brasil precisa melhorar a educação, infraestrutura, investir um monte de coisa. Ele consegue buscar essa meta de inflação em 4,5% e crescer qualitativamente ao longo do tempo, como o senhor Otávio também falou, essa meta ia chegar a isso ainda em 2017, mas aí eleva a taxa de juros para poder alcançar isso antes, e acaba que enfraquece a economia de um modo geral, essa elevação de taxa de juros. E eu queria saber se é muito pretensiosa essa meta de inflação para o Brasil. Eu também quero. Vou fazer abrir mais, para ver se tem mais alguma última. Eu chamo Rodrigo, sou aluno da PUC São Paulo de Economia. Eu queria fazer uma pergunta sobre um artigo da Conceição Tavares do ano passado. E ela disse que o Brasil perdeu o bonde da industrialização, que hoje a indústria está no leste asiático, e que a gente devia focar o nosso crescimento baseado no agronegócio. E eu queria saber a opinião da mesa sobre essa questão, sobre esse artigo, enfim. Oi, boa tarde. Eu sou o Bruno, sou aqui da FEA do 5º ano de Economia, e eu queria dialogar um pouquinho com a mesa no seguinte sentido.
eu acho que esse debate do ajuste, ele é o que eu gosto de chamar do imperialismo das expectativas racionais no debate da economia. Porque a gente fica refém de uma questão de que a gente precisa ter uma certa credibilidade na nossa política econômica. Então, eu acho que, concordando um pouco com o que o Fernando acabou de colocar aqui, dessa dicotomia, essa falsa dicotomia entre as posições de ajuste ou de nova matriz, enfim, eu acho que esse debate do ajuste, até como o professor Simão colocou, em um momento como a economia brasileira está, não faz muito sentido a gente fazer um ajuste muito forte, porque a gente reduz o crescimento e, enfim, por efeitos multiplicadores, a gente acaba reduzindo muito mais esse crescimento e todo mundo sabe o que eu estou querendo dizer. Então, o que eu queria perguntar para a mesa é o seguinte: a camada empresarial brasileira, a burguesia brasileira, é uma burguesia que, na minha visão, é muito fraca. Ela sempre teve a reboque do Estado. A gente não tem uma camada empresarial, a gente não tem empresas brasileiras que disputem, na história do Brasil, e muito menos hoje em dia, mercado, que estejam ligadas às cadeias de valor internacional. Então, nesse ambiente, onde a gente tem uma burguesia fraca que não investe, historicamente que teve refém do Estado, no momento onde a gente está fazendo um ajuste fiscal, em meio à estagnação da economia, como que a gente tem possibilidade de ter crescimento nesse ambiente? E aí, com uma possibilidade de pensar um futuro, eu acho que o câmbio é uma variável importante, todo mundo sabe disso. O nosso câmbio está se desvalorizando, o Banco Central até agora, acho que foi ontem falou que ia modificar um pouco a sua posição dos swaps, enfim. Então parece que a variável câmbio está sendo colocada como uma possibilidade de pensar no crescimento, mas sempre tem aquela restrição da economia mundial sob efeito de crise, não tem possibilidade de a gente ter uma demanda externa que puxe, apesar de um câmbio favorável. E aí eu fico pensando o seguinte: se talvez no local do ajuste, se não seria interessante a gente pensar em algumas reformas microeconômicas na própria estrutura da sociedade brasileira, porque a gente tem, eu não conheço muito bem o debate dos industriais, mas a gente sempre ouve que existe um conjunto de entraves, por exemplo, a terceirização agora está vindo com um debate importante nisso tudo, mas até que ponto a gente não pode pensar em reformas microeconômicas junto com uma tentativa de investimentos públicos para tentar reanimar um pouco esse animal spirit do empresariado brasileiro, que me parece que sempre fica refém do Estado, e parece que se a gente não tem, já que nós temos o câmbio, se a gente não conseguir destrinchar um pouco esse emaranhado de coisas que eles colocam como entraves à possibilidade de investimento, se pensar no ajuste acaba sendo, acho que essa dicotomia de que o ajuste é importante não faz muito sentido. Acho que é importante que a gente faça algum tipo de ajuste se as contas públicas estiverem de fato descontroladas. É óbvio que sim, ninguém aqui está querendo brigar contra uma restrição orçamentária, mas a questão é que eu acho que um simples ajuste no momento de recessão vai fazer, no médio e longo prazo, uma queda maior do crescimento, e não vejo perspectiva de futuro. Então eu queria saber o que vocês pensam, se no local do ajuste a gente poderia pensar em reformas micro, incentivo via Estado para os investimentos privados, e um pouco nesse sentido aí a reflexão. Uma última pergunta aqui. Eu queria comentar só uma fala do Rodrigo. Ele disse, bom, apesar de tudo, parece que os nossos ratings, os indicadores melhoraram e tal. Eu queria colocar aqui uma reflexão muito rápida para a heterodoxia pensar. Né? O que acontece? O que acontece é que, de fato, hoje, o que comanda tudo, eu chamo de uma objetividade de segundo grau. Não é objetividade de primeiro grau. Né? É uma objetividade de segundo grau, por quê? Porque você tem recorrentemente o fenômeno das profecias que se autorrealizam. Então, nós temos uma corrente de transmissão poderosíssima hoje, que é o mercado financeiro associado à mídia. Então, acontece alguma coisa que pode não ser tão ruim, mas aí, imediatamente, o mercado financeiro repercute, em geral, de forma superlativa, né? E isso vai para a mídia repercute de novo no mercado financeiro, de novo no produtivo, isso. Então, quer dizer, será que inicialmente era tão ruim? Provavelmente não, mas ficou. Ficou porque isso bate nas expectativas, né? E acaba produzindo essa realidade. Então, isso que eu até chamei em alguns momentos de terrorismo econômico e tal, porque acho que a gente precisa pensar que isso é um dado da realidade objetiva. Não é objetividade de primeiro grau, mas é de segundo grau. Isso é uma coisa para a heterodoxia pensar.
começar dizendo que eu concordo plenamente com o que a Leda disse. Incrível que possa aparecer, mesmo sendo economista-chefe do segundo maior banco privado do mundo emergente. O primeiro está ali naquela placa. Mas é impressionante como a mídia não tem pauta própria, ela é dependente química do que nós produzimos, economistas de bancos, assim, impressionante. Eu recebo em média 8 telefonemas por dia de jornalistas desesperados por pautas, de preferência terroristas. Na boa, estou falando sério. Eu recebo um por mês. Não, eu não atendo, é evidente, né? Eu só atendo. Eu só respondo por escrito também, porque o jornalista ele vai te pegar na curva, ele vai pegar aquela frase, aquela expressão coloquial que você soltou e vai te ferrar. Mas eu concordo com você. Eu acho que há uma sinistrose midiática alimentada pelo mercado financeiro, sim. Sim. E essa discussão de expectativas, eu também tenho uma visão um pouco crítica. Por exemplo, hoje, aproveita e responda a pergunta de inflação, né? Hoje nós temos uma expectativa do mercado, na média do Boletim Focus, que a inflação do ano que vem, 2016, que é aquela que interessa hoje em dia para a política monetária, não a desse ano, ela vai estar em 5,6%. E a meta é 4,5%. O Banco Central, no seu relatório de inflação, sugere 4,9%. Não adianta. A expectativa fica lá em 4,6%, 4,6%, 4,6%. E o Banco Central tentando convencer desesperadamente o mercado de que, olha, vai ficar mais baixo, vai ser mais baixo, vai ser mais baixo. E ele não consegue. Talvez até por um déficit de credibilidade acumulado no passado. Eu acho que é, assim, uma certa ditadura das expectativas. Quer dizer, eu acho que quando eu olho para a demanda agregada, o Brasil crescendo 2,5 pontos percentuais abaixo do seu potencial, um desemprego em massa. Nós em 2 anos saímos de desemprego, de apagão de mão de obra para desemprego em massa. Loucura. Você tem uma situação corporativa, talvez a maior crise corporativa que eu tenha visto nos últimos anos, nós estamos enfrentando. E o Banco Central continua aumentando essa taxa de juros, quase que lutando para que essas expectativas, a cada semana do Boletim Focus, caia uma bobagemzinha. Então, por isso que o próprio pastor fala, peraí, alto lá, isso já foi longe demais, nós estamos com a taxa real de juros, a taxa pré-fixada de um ano em 7,25 real. É uma coisa criminosa, com proporção do PIB, é o país do planeta que mais gasta com juros. A gente está gastando 7,5% do PIB com juros, da dívida. É uma loucura. Ontem eu fui fazer uma apresentação para o board do Bank of Tokyo Mitsubishi. Eu estava lá falando, os caras não conhecem nada de Brasil. E aí, quando eu mostrei o negócio da taxa de juros real, ele jurava que eu estava falando nominal. Eu falei, não, você não entendeu. Taxa real, não dá para entender. De fato, não dá para entender. Claro que eu respeito política monetária, como a política monetária funciona e tal, é verdade, mas, pelo amor de Deus, a gente foi um pouco longe demais. Eu acho que tem outras formas complementares, não é substitutas, complementares à política monetária para se combater a inflação. Eu acho que nós temos um problema do poder normativo da justiça do trabalho no Brasil. É um problema, eu acho, dada a indexação. Sobre a pergunta de inflação, a inflação do Brasil ela é muito alta, em grande medida porque é o único país do mundo onde salários são proibidos de cair. Quer dizer, nós temos 3 preços fundamentais na economia: taxa de câmbio, taxa de juros e taxa de salário. Em todos os países do mundo, todos os 3 preços sobem e descem. Aqui no Brasil, só os câmbio e juros que sobem. Salário só que sobe e desce. Salário aqui no Brasil é proibido por lei. O ajuste é mais lento. E toda a inclusão social que nós tivemos no Brasil, que foi espetacular, e eu louvo, sinceramente, ela dominou o setor de serviços.
E, naturalmente, você acaba gerando uma rigidez imensa. Não teria alternativa. Tinha que acontecer. O custo dessa melhora social foi essa inclusão, essa brutal expansão do setor de serviço. O que é o setor de serviço? Salário. E salário no Brasil está... Olha lá o reajuste salarial no Brasil nos últimos 10 anos. 8% flat. 7, 8% praticamente flat. Muito rígido. Então, eu pessoalmente defendo, já entrando na resposta à sua pergunta da inflação, que a cada 4 anos nós reduzamos, tá certo? A meta de inflação em 0,25 a cada 4 anos. Hoje o centro da meta é 4,5. Então, daqui a 4 anos, a gente chega em 4,25. Aí, 4 anos depois, tem que ser muito lento, porque esse processo de desinflação no Brasil é muito mais complexo do que em outros países do mundo, né, por causa dessa rigidez que nós temos no Brasil. Então, eu acho que a meta de inflação no Brasil é muito ao contrário. Eu acho que ela é pouco ambiciosa. Acho que devia ser menor, mas com responsabilidade. Ela tem que ser reduzida gradualmente. E na medida que a gente avance nas reformas microeconômicas, aí isso tudo ajuda a combater a inflação também. Reforma micro combate a inflação via produtividade e eficiência. Não tem dúvida. Evidente, né? E quando você não faz reformas micro, né, nós temos um problemão, porque micro mais micro é igual a macro. Né? Muitos de problemas micro viram um macrão, um problema macro grande. Nós sabemos perfeitamente disso. Então, a minha resposta para as 3 perguntas, nesses 6 minutos, ela se resume a isso. Eu sei que você que está ansioso para falar. Acho que o Fernando também estava querendo falar. Agora vamos seguir a mesa. Bom, vocês podem ver que o debate é muito útil, porque se no começo a gente estava com posições talvez não tão convergentes, chegamos cheios de acordo no final, né? Contra a rigidez da política monetária, ou digamos... Eu estou confortável para falar, porque eu trabalho no banco e eu acho um desastre. Então, estamos de acordo em vários pontos e isso é ótimo, né? Concordando com o professor André em relação ao problema das profissões autorrealizadas, tudo mais. Deixa eu tentar falar de 2 pontos ainda para fechar, respondendo mais ou menos aí, no medida do possível as perguntas que foram colocadas. Na primeira, a questão da inflação, só para falar um detalhe sobre isso, eu concordo com o Otávio em grande medida, que uma parte muito grande dessa inflação que a gente teve, todo mundo que estuda a inflação a sério, com os dados agregados, sabe que a inflação que a gente teve nos últimos anos tem 2 componentes, serviço e câmbio. Né? Nos últimos 4 anos também tem o câmbio, nos últimos 10 anos tem serviço. E a gente tem uma forma, digamos, uma arma um pouco questionável para combater esse problema. Né? O nosso regime de metas de inflação, muita gente sabe, a direita e a esquerda, a ortodoxia e a heterodoxia, ele tem um impacto muito baixo na demanda agregada, um impacto que está crescendo um pouco, mas que ele conta, acima de tudo, com o câmbio para fazer desinflação. Né? Se essa inflação vem pelos serviços e pelo câmbio, e se o câmbio não está exatamente na mão do Banco Central, porque a gente fica completamente vulnerável às oscilações da liquidez internacional, a presença do Banco Central é um dos piores empregos do mundo. Que tem um instrumento muito ruim e que ele nem controla. Ou seja, a gente devia começar a pensar um pouco mais na séria institucionalidade da política monetária. Eu sei que as boas práticas internacionais, todo mundo adota regime de metas, mas aqui funciona meio mal. A gente tem Não pode funcionar bem. Ele funciona mal da maneira como é feito no Brasil. Pode ser. Então, uma meta intertemporal, com uma linguagem clara, uma comunicação de boa qualidade com a sociedade. E acima uma franqueza absoluta. Né? E acima de tudo, o impacto maior dos juros na demanda, se é por aí que a gente quer reduzir a inflação. Porque se a gente depender só de diferencial de juros para valorizar o câmbio, para reduzir a inflação... É só juro que combate a inflação. Claro, mas no regime né? Mas enfim, então a gente precisa pensar em institucionalidade desse regime de metas de forma um pouco mais séria e pensar na nossa volatilidade cambial de forma um pouco mais séria. Se a gente fica mirando uma meta 4 e a gente fica totalmente sujeito, está todo mundo apavorado com o que vai acontecer quando normalizar a política monetária e subir os juros dos Estados Unidos. Se essa desvalorização que a gente já está acumulando duplicar, o que vai acontecer com a inflação? Né?
O Banco Central está desesperado justamente para convencer o mercado de que está tudo bem, que a inflação vai convergir para a meta em 2016, produzindo boxes e boxes os seus relatórios de inflação, falando que o repasse cambial vai ser baixo, porque a economia está no chão. Pode até ser verdade, mas o que isso está apontando é que a gente tem uma relação muito grande entre câmbio e inflação, e talvez a gente devia olhar um pouco para a causa da inflação e não só resolver os sintomas gerando desemprego, né? Que é o que a gente faz hoje. Então, essa questão da inflação é um negócio complicado. Segundo ponto, a questão das expectativas, da confiança, da objetividade de segundo grau. Eu acho que isso justamente vai ao encontro do que eu estava falando, né? O fato de que o diagnóstico principal sobre o que aconteceu em 2011, 2014 é que a gente jogou a confiança no chão, e confiança é a forma mais barata de fazer em sentido econômico, justamente coloca um problema da relação entre política econômica e democracia. Porque daí o único jeito de você trazer acho que é compatível perfeitamente você ter confiança e apostar nos valores democráticos, de transparência e de comunicação. Acho que não são incompatíveis. Transparência e comunicação. Não é uma tutela ter confiança dos agentes econômicos. Ao contrário, você pode ser um governo de esquerda e tem que ter confiança dos agentes econômicos. Claro, eu acho. A sua política adequadamente. Claro. Desculpa, mas não, não é uma coisa binária, não é ou é isso ou é isso. Eu estou de acordo em relação à questão da comunicação, da transparência, acho que colocar as coisas no debate público é a melhor coisa que pode ser feita, mas se, digamos, a visão de uma parte dos agentes econômicos, de uma parte importante dos agentes econômicos, que combina um percentual elevado das decisões de gasto, vem com pressupostos implícitos, ligados a uma certa teoria econômica, ligado a uma certa visão das boas práticas internacionais, uma política democrática, negociada, transparente e bem comunicada, que diverge das boas práticas internacionais em alguns aspectos, talvez não vai conseguir confiança. E mais, confiança não traz investimento. Pois é. Você vai ser policy maker sabendo que você vai ter conspiração permanente contra você. Pois é. Então você tem que ser hábil, inteligente, saber se comunicar com a sociedade. Pois é. O Foucault, a última palestra em vida do Foucault eu assisti, era toda voltada para a gestão. Isso foi em 82, quando eu fui para a França fazer o doutorado. Ele fala, era falar a verdade como prática de governo.